Ataques de 8 de janeiro que colocaram em xeque a nossa democracia. Casos bárbaros de violência, mortes e imprudência no trânsito. Aumento de 85% no salário dos vereadores. Chuvas, alagamentos e uma tragédia por conta das tempestades. Eventos que atraíram multidões. Histórias que viralizaram nas redes sociais e emocionaram o público. E muita solidariedade. Você acompanha agora a Retrospectiva 2023. Mais uma vez, Limeira fecha o ano com estatísticas trágicas relacionadas a mortes no trânsito. Um triplo atropelamento fatal por um motorista embriagado e uma fuga da polícia que terminou com a morte de um motociclista inocente chocaram a cidade. Mas não foi só isso. Crimes com requintes de crueldade, como no caso de um adolescente morto em um ritual macabro e também de uma bebê estrangulada pelos próprios pais, mostraram até onde chega a perversidade humana. O ano de 2023 foi marcado por número alto de mortes, seja no trânsito ou em casos violentos. E foi em janeiro que aconteceu uma das mortes mais assustadoras do ano. A do adolescente Eric da Torre de Araújo, de 17 anos, morto com 21 facadas em um ritual de magia negra em um matagal na região do Jardim Lagoa Nova Rural. 2 pessoas respondem pelo crime. Uma delas, um rapaz que seria líder religioso de um templo localizado no Ernesto Kiel. Esse foi o primeiro caso de homicídio registrado no ano, no dia 22 de janeiro. Mas não foram apenas as mortes violentas que chamaram a atenção. As vítimas de acidentes fatais cresceram em comparação aos números registrados em 2022. Um dos casos mais graves ocorreu na cidade no dia 14 de fevereiro, na Avenida Carlos Cantbush, na região do Egisto Ragazzo. Fúvia Tatiane Casimiro Ramos, de 41 anos, era promotora de vendas e saía de um supermercado quando foi atropelada com a sua moto por um carro roubado, cujos ocupantes estavam em fuga da polícia militar. Fúvia não teve chance de socorro e os suspeitos foram presos na sequência. Outro acidente que assustou as pessoas foi o triplo atropelamento fatal registrado no Jardim São Francisco na manhã do dia 26 de março. 3 homens que conversavam na porta de uma padaria foram atingidos por um carro desgovernado. O condutor assumiu que passou a noite em uma festa e foi preso em flagrante. Os primeiros meses do ano foram de sofrimento no que se refere aos casos de crimes patrimoniais. Sob a ação de uma quadrilha especializada em roubo de caminhonete, a cidade viveu uma onda de roubos e furtos de veículos de luxo. A resposta veio rápido e as autoridades conseguiram localizar e prender o bando acusado desse tipo de crime. Em março, o número de furtos de veículo foi o número mais alto registrado em pelo menos 12 anos na cidade. Ao todo, foram levados, sem o uso de violência, 107 veículos. Outro crime que ocorreu com uma certa frequência na cidade em 2023 foi o furto de hidrômetros. Mais uma vez, as autoridades deram uma resposta e conseguiram localizar no final de julho um ferro velho no Jardim Odécio Degan com mais de 200 equipamentos furtados. Ainda no final de julho, um crime chamou a atenção. Um cuidador de idosos foi acusado de espancar um idoso incapaz de 69 anos. Meses depois, o cuidador seria denunciado por tortura. Dias depois, motociclistas fizeram um buzinaço na frente da casa de uma mulher que teria desrespeitado um entregador. O caso ocorreu na Vila Santalina e as imagens novamente viralizaram nas redes sociais. Com medo, a mulher, que era de Goiás e estava em Limeira a trabalho, voltou para sua terra natal. A educadora conversou com o entregador, que disse ter se sentido ofendido pela mulher, mas que não organizou o buzinaço, que acabou com danos e explosões. Enquanto tudo isso ocorria na cidade, as reclamações por perturbação de tranquilidade eram registradas principalmente nas reuniões dos conselhos de segurança. Moradores pediram socorro por causa do barulho causado pelos frequentadores de um chai do Jardim Nossa Senhora de Fátima. Operações foram feitas para coibir as aglomerações e acabaram surtindo efeito. Uma marmitaria localizada na Vila Camargo fechou suas portas após ser furtada por marginais. Os bandidos levaram praticamente todos os utensílios
usados pela comerciante. No mesmo dia, a Guarda Civil Municipal localizou parte dos produtos em um ferro velho no Jardim Nova Suíça. O dono do estabelecimento, diferente da mulher, continua com as portas abertas. Em setembro, o primeiro caso de feminicídio registrado no ano. Um homem de 32 anos matou a companheira de 31 a facadas dentro do apartamento do casal, no Jardim Campo Verde. Ainda em setembro, uma bebê de 2 anos foi morta na cidade. A criança foi levada já sem vida para a UPA do Abílio Pedro, onde foi constatada que a bebê apresentava hematomas pelo corpo. O laudo do Instituto Médico Legal determinou que a causa da morte foi esganadura por asfixia mecânica. Para a polícia, não resta dúvida que os responsáveis pela morte são os próprios pais. Ambos estão presos, sem prazo para saírem da cadeia. E os incêndios também ocorreram e assustaram os limeirenses. Em 6 de outubro, um apartamento de um prédio localizado na Avenida Campinas pegou fogo após uma pane elétrica. A energia elétrica da construção precisou ser desligada, causando a interdição total do prédio por 17 dias. Até hoje, ainda há alguns apartamentos interditados no condomínio. Em dezembro, susto no centro. Uma loja de roupas localizada no coração da cidade pegou fogo, ainda por causas desconhecidas. O incêndio e a movimentação de viaturas do Corpo de Bombeiros assustou a população, mas por sorte ninguém ficou ferido. Alguns prédios próximos à loja precisaram ser interditados parcialmente pela Defesa Civil. Em dezembro, 2 pessoas morreram atropeladas por ônibus. No dia 14, uma mulher de 77 anos morreu ao ter as pernas atingidas por rodas de um ônibus do transporte coletivo dentro do terminal central urbano. A polícia deve investigar as circunstâncias do acidente que fez com que a idosa perdesse as 2 pernas. Ela foi socorrida pelo helicóptero Águia para o Hospital das Clínicas da Unicamp, onde morreu pouco tempo depois de dar entrada. Já no viaduto Jânio Quadros, o sargento aposentado da Polícia Militar Paulo Sérgio Cardoso, de 54 anos, morreu ao também ser atropelado após supostamente ter a moto que conduzia fechada por um veículo. Diferente da idosa, ele não teve chance de socorro e morreu ainda no local. O militar figuraria como a 50ª morte no trânsito em Limeira em 2023. E um mistério ainda é investigado pela Polícia Civil de Limeira. No dia 16 de dezembro, o jardineiro Ademilson Martins de Souza foi morto com tiros na cabeça. O corpo dele foi encontrado por uma conhecida, que foi até a chácara onde morava, no bairro dos Pires, zona rural de Limeira. 3 dias depois, um homem se apresentou à polícia alegando ter recebido R$1.000 para matá-lo. Segundo o homem, foi a própria vítima que teria pago para ser morta, pois queria atentar contra a própria vida e não tinha coragem. Mas não foram apenas fatos trágicos que marcaram Limeira em 2023. Teve muita ação de solidariedade que comoveu a cidade. E em meio a tanta emoção, o Limeira contou também com histórias inusitadas que viralizaram nas redes sociais e episódios do cotidiano que são previstos, mas nunca resolvidos, como as chuvas que causaram destruição e morte. O mês de janeiro começou com a apresentação das candidatas a Rainha e Princesas do Limeira Rodeio Music 2023. Foram 11 meninas que participaram de uma votação popular, para então serem apresentadas no baile da Rainha no dia 10 de fevereiro. Flávia Dias foi eleita rainha, já o cargo de primeira princesa ficou com Nayara Mesquita, e a segunda princesa foi Luana Gelacic. Em março, um dos principais assuntos na cidade foi um boato que surgiu na escola estadual Professor Leovegildo Chagas Santos, quando alunos picharam na porta de um banheiro ameaças de um ataque terrorista. Na época, a escola não se pronunciou e ninguém ficou ferido. Esse caso foi o primeiro de outros boatos e suspeitas de possíveis ataques em escolas da cidade, sendo registradas ameaças em outros pontos, mas nenhum deles foi concretizado. Mais tarde, no final de março, a educadora conheceu a história de Daiana Alexandre Garcia Voigt, de 44 anos. Ela sofre com linfedema e precisava de ajuda financeira para uma cirurgia. O valor alto de quase R$500 mil assustava, mas mesmo assim, a campanha foi um sucesso. Posteriormente, em maio, Daiana conseguiu um tratamento sem cirurgia em São José do Rio Preto. O dinheiro arrecadado conseguiu pagar as despesas e ela conseguiu voltar a andar e ter uma vida normal com a sua família.
O Limeira Rodeio Music 2023 encerrou o mês de março em grande estilo. Além de ser a maior estrutura que a cidade recebeu nos últimos anos, o público chegou a 48 mil pessoas nos 4 dias de festa. Os realizadores comemoraram o alcance do objetivo, que foi o de resgatar a tradição das festas de peão em Limeira. Em abril, Limeira recebeu uma boa notícia na área jurídica. A cidade teve a adição da Vara da Família, que já começou os trabalhos com mais de 6 mil processos. O juiz escolhido para assumir o novo braço da justiça foi o Dr. André Quintela, vindo da comarca de Praia Grande, litoral paulista. Em maio, o destaque ficou com o anúncio do leilão do castelo do cantor sertanejo José Rico, da dupla com Milionário. A ação foi movida pela Justiça Trabalhista de Americana para quitar dívidas trabalhistas. No entanto, o leilão foi um fracasso, sem nenhum comprador interessado. Novamente, no mês de novembro, a Justiça determinou outro leilão, que também não apresentou compradores, ficando o imóvel para a venda direta pelo valor mínimo de 13,6 milhões. Até hoje, sem interessados. A educadora realizou uma reportagem especial contando a história do castelo e mostrando imagens aéreas do local. O conteúdo completo está aqui no canal da Educadora. No mês de junho, em mais uma ação especial, a educadora contou a história da pequena Hope Charlotte, venezuelana de apenas 7 anos, que deixou seu país em 2021 para tratar de uma leucemia aguda no Boldrini. Com o tratamento do Brasil, que durou até 2023, a menina conseguiu se curar e sua família, sendo seus pais e uma irmã, vivem bem agora no novo país. Além disso, o IBGE lançou os resultados do censo 2023, revelando que a população de Limeira atingiu a marca de 291.869 habitantes. Limeira registrou um crescimento populacional em relação ao último censo, que foi realizado em 2010, no qual a cidade contava com 293.157 moradores, o que representa aproximadamente 3,1% de aumento em sua população. O mês de julho teve o destaque para a sorologia das capivaras que vivem no Parque Ecológico do Jardim do Lago. No dia 25, a Justiça questionou o Estado pela demora em liberar o município a realizar a sorologia para avaliar se os animais eram portadores da febre maculosa. Mais tarde, em novembro, foram divulgados os resultados, que apontaram que 12 dos 14 animais possuem anticorpos contra a doença, ou seja, não serão mais infectadas, por isso não apresentam riscos. Também em julho, a educadora conheceu a história de Beatriz Modesto, de 22 anos. Ela viralizou nas redes sociais após divulgar sua rotina de trabalho em um pet shop, onde mora dentro de um banheiro. Seu primeiro vídeo atingiu 750 mil visualizações nas redes e depois disso ela já assumiu o papel de influencer e, claro, segue até hoje. Em agosto, os limeirenses receberam a tão esperada notícia da reinauguração da Praça da Buzulim. Um evento aconteceu no dia 5 e contou com a presença da população, comerciantes e do poder público. Desde então, o espaço revitalizado segue sendo uma excelente opção. A reforma teve a troca do piso, dos canteiros, novos bancos, brinquedos, uma área com um playground, infraestrutura e paisagismo, banheiros com acessibilidade e os trailers de lanches padronizados. Além de tudo, uma nova iluminação. Além disso, no mesmo mês, aconteceu o mega evento de vendas com Ciro Bottini. A palestra foi organizada pelo Grupo Educadora e levou centenas de pessoas ao nosso clube para uma noite de muito aprendizado, network e, claro, o verdadeiro show de vendas. E no mês de aniversário de Limeira, a cidade realizou a 3ª Festa da Coxinha no Parque Cidade. O evento recebeu milhares de pessoas em 4 dias de festas, todos os dias com shows ao vivo, incluindo a presença de Paulo Miklos. No dia 15, no aniversário da cidade, o vice-governador de São Paulo, Felício Ramute, também participou do evento. E para fechar o mês de setembro, a educadora conheceu a história de Geni Tenório. Aos 67 anos, mostrou que não existe idade para ser sensual ao realizar um ensaio fotográfico com poses ousadas e de lingerie. A fotógrafa Letícia Massari, que já trabalha há 5 anos na área com fotografia feminina, revelou que nunca havia feito um ensaio com uma mulher mais velha e que a experiência
foi um tanto quanto desafiadora e única. O mês de outubro começou com a informação da paralisação do empreendimento Fazenda Arizona. A juíza Sabrina Martins Soares, da Vara da Fazenda Pública, concedeu liminar requerida pelo Ministério Público, que moveu no final de setembro uma ação contra o empreendimento. São apontadas diversas irregularidades, como a construção das moradias, que ocorre sem autorização da Prefeitura, e de órgãos estaduais, como o CETESB, e também do Grupo de Análise e Aprovação de Projetos Habitacionais. A educadora conheceu também em outubro a Anastácia, uma alpaca influencer que mora em Limeira. Ela viralizou nas redes sociais e hoje já acumula milhares de visualizações, ganhando os corações de muitos fãs na cidade e até mesmo fora dela. Já no último dia de outubro, um temporal atingiu a cidade de Limeira de uma maneira atípica. Rajadas de ventos foram registradas a 100 km por hora e isso gerou diversos estragos pelo município. Um dos pontos mais atingidos e que teve maior repercussão foi o prédio da Unimed no centro, que teve parte de suas placas de revestimentos arrancadas com a força da tempestade. Apesar do susto, não houve feridos. As tempestades continuaram no mês de novembro. Logo no dia 3, as chuvas voltaram a causar estragos na cidade, registrando diversos pontos de alagamentos, derrubando árvores e deixando muitas pessoas sem energia. O bairro do Pinhal, na zona rural, foi um dos mais afetados. Moradores ficaram mais de 50 horas sem energia e os produtores rurais acumularam prejuízos. Mas os temporais não pararam no começo do mês. No dia 19, mais uma vez uma forte chuva caiu na cidade e, desta vez, pontos que não tinham o costume de alagar ficaram submersos, como trechos da Marginal Tatu e do próprio anel viário. Porém, o ponto mais afetado foi a Avenida Ana Carolina de Barros Levi, onde parte do muro do nosso clube não resistiu e cedeu, atingindo um carro que estava estacionado. Na ocasião, ninguém se feriu, mas a via ficou interditada por semanas, sendo liberada somente em dezembro. O meio político de Limeira foi bem movimentado este ano. Os vereadores aumentaram seus salários em 85%. Um cidadão foi barrado na tribuna do Legislativo. O prefeito chegou a ser ameaçado em plenário. E um fato nacional teve fortes repercussões na cidade. Os ataques de 8 de janeiro tiveram participações de limeirenses, que terminaram presos. O ano começou com um ataque golpista em Brasília no dia 8 de janeiro. Na ocasião, diversos limeirenses participaram da invasão do Congresso Nacional e 6 moradoras do município foram presas, sendo que uma delas foi acusada de financiar o ataque. Em apoio aos eventos ocorridos em Brasília, manifestantes fecharam um trecho da rodovia Anhanguera, em Limeira. Os 2 sentidos da pista ficaram bloqueados por dias. O início de fevereiro foi marcado pelo Tribunal de Justiça de São Paulo, suspendendo 2 leis de Limeira que aumentariam em 21% os salários de vereadores, prefeito, vice e secretários. A Câmara de Limeira também foi palco de grandes polêmicas em 2023. Uma delas foi em março, quando o Tribunal de Contas do Estado reprovou as contas da Casa do exercício de 2021. Na ocasião, o TCE julgou irregulares as contas da Câmara quando a casa era comandada por Lemão da Jeová Rafá. Entre os apontamentos, foi destacado o excesso de cargos comissionados no Legislativo. Outra questão que ganhou muita repercussão na cidade foi o momento em que a Câmara Municipal aprovou, em 24 de março, um projeto que aumenta os salários dos vereadores em 85% a partir de janeiro de 2025. O projeto gerou tanta repercussão que o Ministério Público instaurou um procedimento para investigar o aumento no salário dos vereadores de Limeira. O chefe do esquema do IPTU foi oficialmente demitido da Prefeitura de Limeira após um ano do escândalo. Michael Douglas de Araújo foi dispensado do cargo efetivo que tinha na administração municipal. Ele recebia um salário de mais de R$8 mil. E uma das maiores polêmicas envolvendo a Câmara Municipal de Limeira aconteceu durante a sessão de 21 de agosto.
Na ocasião, o estudante Hamilton Fernando de Melo foi impedido por 3 vereadores de falar na tribuna livre. O estudante foi, inclusive, ameaçado de ser preso. Após ser barrado na tribuna, Hamilton foi à polícia e fez um boletim de ocorrência contra 5 vereadores de Limeira. Anderson Pereira e Lemão da Jeová Rafá foram alvo de uma comissão de ética e receberam uma punição no Legislativo. Em outubro, a Câmara de Limeira abriu 2 CPIs, uma contra a Electro e outra contra a BRK Ambiental. O projeto Empresários do Futuro encerrou em novembro mais um ano em Limeira e em Iracemápolis, beneficiando 910 alunos de 5 escolas estaduais. Promovido pelo Instituto de Desenvolvimento de Limeira, o IDELI, o projeto leva aos estudantes capacitação, palestras e encontros com o objetivo de despertar o espírito empreendedor nos jovens. O ex-prefeito Silvio Félix perdeu um recurso movido contra a execução de uma sentença judicial que manda ele devolver quase 255 milhões ao erário público em um processo antigo envolvendo a merenda escolar de Limeira. Dezembro também foi um mês de polêmicas na política de Limeira. O Ministério Público, por exemplo, instaurou um procedimento para investigar um possível esquema de pagamento de propina por parte de uma operadora de saúde a 3 vereadores de Limeira. O caso envolve Anderson Pereira, Lemão da Jeová Rafá, Nilton Santos e a empresa Apvida. O vereador Francisco Maurino dos Santos, do Ceará, fez ameaças ao prefeito Mário Botion no plenário da Câmara de Limeira, em sessão no dia 4 de dezembro. Isso ocorreu por conta de um loteamento da Fazenda Arizona, que está barrado pela Justiça de Limeira por conta de irregularidades e é administrado pela Associação Central da Cidadania. Na ocasião, o vereador disse que 1.800 famílias iriam invadir o gabinete do prefeito se Mário Botion não resolver a situação. A Inter de Limeira começou o ano disputando o Paulistão e conseguiu se manter na elite do campeonato. Já pelo Brasileirão da Série D, o Leão avançou até a primeira fase do mata-mata e terá calendário completo em 2024. A Inter começou o ano disputando o Paulistão da Série A1. Logo na sua estreia pelo campeonato, recebeu o São Bernardo no Limeirão e amargou uma derrota por 3-0. Os gols foram de Christian Barletta, Alex Reinaldo e Léo Jabá. Pela segunda rodada, o Leão conseguiu sua primeira vitória, desta vez em um jogo bem disputado na casa do Mirassol. O placar foi magro, 1-0, marcado aos 11 minutos por Jonatas. No dia 21 de janeiro, a Inter enfrentou o Corinthians em casa. Em uma partida equilibrada, o Leão conseguiu somar 1 ponto, já que o placar não saiu do 0-0. Pela quarta rodada do campeonato, a Inter foi até Sorocaba encarar o São Bento. O Bentão marcou aos 49 do primeiro tempo, decretando a segunda derrota da equipe limeirense. Porém, na quinta rodada, o Leão recebeu o Ituano no Limeirão. Foi um jogo bem disputado entre as equipes, mas um pênalti bem convertido pelo leonino Matheus Oliveira aos 28 do primeiro tempo garantiu mais 3 pontos para a equipe da casa. Na sexta rodada, a Inter visitou a Portuguesa e conseguiu emplacar sua segunda vitória consecutiva ao marcar aos 46 do primeiro tempo com o Iago Teles, o único gol da partida. A partir da sétima rodada, a Inter emplacou uma péssima sequência de derrotas. Foram 5 seguidas, começando pelo Palmeiras, que em sua casa venceu o Leão por 2-0, com gols de Rafael Veiga e Piquerez. Depois a Inter recebeu o Santo André e novamente foi derrotada. Foi um placar apertado de apenas 1-0, com gol de Gabriel Tagliari no segundo tempo. Mais uma derrota marcou essa etapa da Inter no campeonato. Dessa vez em pleno Morumbi, o São Paulo goleou o Leão por 5-1 e o alerta vermelho para a veterana ficou ainda pior. Logo na próxima rodada, a Inter não teve descanso e mais uma derrota foi somada. O Leão recebeu o Água Santa em casa em um jogo muito disputado, porém com vitória para o time visitante por 1-0, gol marcado por Bruno Mezenga. A vida do leonino no Paulistão não ia nada bem. No dia 25 de fevereiro, o Leão recebeu o Guarani e mais uma goleada foi registrada, 5-0 para o Bugre. Pela última rodada, o Leão empatou em 0-0 com a Ferroviária, se despedindo do Paulistão, porém conseguindo a classificação para o Troféu Independência, o antigo troféu do interior. Nesta continuação, o Leão conseguiu passar pelo Santo André, quando empatou o jogo em 0-0 e levou na decisão por pênaltis, 4-2. Logo na sequência, contra o São Bernardo na semifinal, a Inter perdeu por 1-0 e fechou essa primeira fase do ano.
Em 20 de maio, a Inter estreou pelo Campeonato Brasileiro da Série D contra a Patrocinense. O jogo foi na casa do adversário e ficou empatado em 1-1. Gols de João Felipe pela Inter e Anderson Barreto pelos donos da casa. Logo depois, o Leão enfrentou o Cascavel, desta vez no Limeirão. Porém, mais um empate por 1-1 foi registrado. Bruno Menezes marcou pelo Leão e Robinho marcou no final para igualar o resultado. Na terceira rodada, o Leão foi até a casa da Ferroviária e conseguiu buscar os 3 pontos em uma vitória por 2-1. Pela Inter, os gols foram de João Felipe e Carlos Eduardo. Pilar descontou pela Ferrinha. Na quarta rodada, mais um empate. A Inter viajou para Goiás, onde encarou o Craque, e em um jogo bem disputado, o placar ficou em 2-2. Pela Inter marcaram João Felipe e Bruno Menezes, e pelo Craque, Jonathan Carlos e Cairon. A quinta rodada não foi boa para a lembrança dos leoninos. A Inter enfrentou seu rival 15 de Piracicaba e levou uma sonora goleada de 6-3 em pleno Limeirão. Na sequência, mais uma derrota. Ao visitar o Operário de Mato Grosso do Sul, a Inter perdeu por 1-0 com gol de João Luiz no final da partida. Na última rodada do primeiro turno, o Leão recebeu o Maringá em casa e venceu por 1-0. Na primeira rodada do segundo turno, voltou a enfrentar a equipe paranaense, dessa vez derrota por 1-0. E não parou por aí. Logo depois, a Inter voltou a encontrar o Operário de Mato Grosso do Sul, dessa vez em pleno Limeirão, e conseguiu os 3 pontos. 2-1 com gols de Matheus Jesus e Diego Jussani. Luiz Felipe descontou para o Operário de pênalti. Logo depois, em pleno Barão da Serra Negra, a Inter devolveu a derrota para o 15 de Piracicaba. Mesmo sendo por um placar magro de 1-0, o Leão conseguiu os seus 3 pontos. No Limeirão, o Leão recebeu o Craque pela 11ª rodada e perdeu por 1-0, com gol marcado por Janderson nos acréscimos do segundo tempo. Ainda no Limeirão, desta vez pela 12ª rodada, a Ferroviária amargou outra derrota para a Inter. Placar magro de 1-0 com gol de Gonzalo Fornari, que garantiu mais 3 pontos para o Leão. Na penúltima rodada, a Inter viajou para o Paraná para enfrentar o Cascavel e voltou com um empate em 0-0. Já na última rodada, a 14ª, encarou a Patrocinense no Limeirão e garantiu mais 3 pontos ao vencer por 1-0. Com os resultados, a Inter se garantiu na primeira fase do mata-mata, porém enfrentou o Caxias em jogo de ida e volta. Na primeira partida, no Limeirão, Davi Lustosa garantiu 1-0 para os visitantes e no segundo jogo, um empate por 1-1 colocou o ponto final na participação da Inter no Brasileirão da Série D. E encerramos a retrospectiva 2023 com uma homenagem a limeirenses queridos que nos deixaram este ano. Desejamos a todos um 2024 de muita prosperidade. Um feliz ano novo a todos e nos vemos no ano que vem. Em 2023, muitas pessoas queridas nos deixaram. Dice Pereira do Prado, Galdino Clemente, Gu Tigers, Claudinho Viguerelli, Felipe Turati, Aciones Diniz, Jorge Assato, Nelson de Castro, Silvio Lima, Michel Isaltino, Reinaldo Stringueta, Pastora Teca, Eduardo Ervatim, Neuza Mazuti, Reinaldo Baê, Josimara da Silva Benedito, Rosa Rosada, Dom Fernando Legal, Lígia Faber Correia da Silva, Cristiano Portela, Tupanema Madri, Tarcísio Lordelo de Aguiar, Jonatas Beduski, José Rodrigues, Padre Evandro José Lopes, Antônio José Bil, Lilian de Campos Martins, Luciano Puzzi, Omar Redondano Filho e o ex-locutor do Grupo Educadora André Maurício.